Paz para todos nós. Eu gostaria de refletir hoje com vocês sobre como o Evangelho vence as barreiras dos preconceitos socioculturais. Para tanto, nós nos lembramos também de uma fala de Paulo, em que ele afirma que depois que conheceu Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. E nós vamos pensar na mulher samaritana. Vejam bem, quantas barreiras existiam. Primeiro, a barreira do preconceito sociocultural em relação aos samaritanos. Havia uma relação muito difícil entre os povos da época e os samaritanos. Eles eram considerados um grupo alheio, exatamente porque eles não se submeteram, numa determinada época da história, a seguir os rituais que lhes foram orientados ou impostos. Eles resolveram colocar algumas situações, algumas práticas que foram sendo introduzidas, e essas práticas contrariaram muito os judeus. Então, passou-se muito tempo sem que os samaritanos fossem considerados, inclusive na sua origem, que na origem eles tinham sido também, ou eram também judeus. Muito bem, Jesus precisava passar por Samaria. Ele caminhava em direção a outras cidades e ele precisava passar por Samaria. E aí a gente começa a pensar, por que ele precisava passar por Samaria? Se, na verdade, existia um caminho já específico para que eles, os judeus, não precisassem passar em terras dos samaritanos. Então, já fica aí algo de curioso, que nos leva a refletir o amor de Jesus de uma maneira incondicional por todas as criaturas, né? É verdade que por Samaria a rota era mais curta, né? Mas eles nunca, os judeus, nunca usavam esse caminho. Então, é interessante que o Evangelho afirma que Jesus tinha que passar por lá. Muito bem. Ele avista um poço, ele ali se assenta, aguardando os seus discípulos que tinham ido fazer compras mais no povoado. E enquanto ele está ali, descansando, aguardando seus discípulos, uma mulher samaritana se aproxima para tirar água. Aí vem outro aspecto muito sério. Além de ser samaritana, ela era mulher, que naquela época não era considerada. Além dela ser samaritana, mulher, havia dúvidas no comportamento dela, no comportamento que se esperava de uma mulher naquela época. Ela já havia passado
por 5 maridos e estava com um sexto com o qual não era casada. E como as pessoas olhavam muito para ela, ficavam questionando, jogando indiretas de uma forma impiedosa, ela caminhava mais longe. E ela caminhava até essa região mais distante, onde as outras mulheres não iam. E ela, então, se poupava dos olhares de críticas, dos deboches, da postura de preconceito. Era a maneira que ela tinha de se proteger. Agora, os homens não conversavam com mulheres, ainda mais com uma samaritana. Vejam quantos pontos nós temos para refletir nesse encontro. Quantos pontos, não é? Que a gente começa a enumerá-los e vê a grandeza do amor, a naturalidade de Jesus. E quando ela se aproxima e ela vê que Jesus ali está, ela tenta recuar, assustada, em relação à dúvida de como ela deveria fazer, uma vez que ali estava um homem, né? Agora, vocês imaginem a surpresa dos discípulos quando chegaram e encontraram Jesus conversando com uma mulher, com uma samaritana, com uma pessoa, uma mulher considerada de vida irregular, e ele estava conversando com ela, né? E aí Jesus, abrindo o assunto, ele pede a ela água, né? Ele pede água do cântaro dela, do cântaro considerado impuro. Ele pede água. E ela fica sem entender e não percebe que, se houvesse impureza, estava no cântaro e não na água que ele iria sorver. Então, ela demonstra surpresa, né? E é muito interessante o diálogo dos dois, e eu trouxe aqui separado para que a gente pudesse falar um pouco sobre esse diálogo, né? E ele vai e pede água, né? Com clareza, dê-me um pouco dessa água. E ela pensa, mas como? Mas também seu coração não deixou que ela recusasse. Ela dá água para ele, né? Então, naquele momento, ele começa a conversar com ela e diz para ela, eu vou abreviar o diálogo, ele diz para ela que ele teria como oferecer de uma água muito mais pura. E aí ele diz assim, porque ela pergunta para ele, vejam bem, o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde posso conseguir dessa água viva que o senhor falou que tem? Né? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?
Vejam que ela já encontra uma chave. O Senhor é maior do que o pai Jacó, né? E Jesus respondeu para ela: quem beber desta água, da água que ela oferecia a ele, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que afirmativa bonita e profunda. E ela, que espiritualmente já estava preparada para algo mais, ela não teve dúvida. Ela disse para ele: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aí Jesus dá o toque: vá, chame o seu marido e volte. E ela foi honesta. Na verdade, Jesus provocava essa reação nela. Ela foi honesta. Ela disse: eu não tenho marido, Senhor. E Jesus disse: você falou corretamente que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Imaginem, a mulher assustou-se, mas se manteve firme. E ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram esse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é onde se deve adorar. Jesus então diz para ela: me desculpem eu estar lendo, mas é porque o diálogo é muito bonito e por mais que eu tentasse, eu não traduziria essas palavras com tanta naturalidade. Então, Jesus diz para ela: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse, ela não era brincadeira, ela disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ninguém perguntou. E a mulher, deixando de lado o seu cântaro, voltou à cidade e disse às pessoas: venham ver um homem que me disse que tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E enquanto isso, saíram da cidade e foram ver esse homem do qual ela falava. Que bom, acreditaram nela, não é? Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem.
Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? E Jesus respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para o seu alimento. E os samaritanos chegaram, dialogaram com Jesus e muitos acreditaram nele. Muitos acreditaram nele. E é assim que eles convidaram Jesus para ficar 2 dias com eles em Samaria, né? E ele ficou, foi conversando e muitos acreditaram nele. E esses samaritanos disseram à mulher: agora cremos, não somente porque você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pensem nesse encontro, pensem nesses fatos, a maneira como ela teve coragem, a maneira como ela manifestou os seus sentimentos, os seus pensamentos, a maneira como os seus conterrâneos foram conferir, mas tiveram a coragem de dizer para ela: acreditamos, não porque você falou, mas porque nós estivemos com ele e conferimos. É realmente uma passagem que merece muita reflexão. Eu fiquei um pouco presa ao diálogo, porque eu acho esse diálogo muito forte, muito bonito, que deveria ser trazido, relatado com as palavras que estão no Novo Testamento. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês e convido vocês a continuarem conosco a cada semana, nos ouvindo, refletindo, trazendo até as perguntas que vocês queiram, para que tenhamos a chance de dialogar com vocês. Um abraço. Se puderem, coloquem lá o like ou até mesmo o dislike, se não gostaram. Compartilhem, porque ao compartilhar, vocês estarão movimentando o nosso pequeno espaço. Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Até a próxima. Muita paz.